Olá, queridos, bom dia. Chaia Cleidiano do Ministério Azeite e Vinho. E você está comigo no nosso 14º vídeo da série de estudos devocionais Santos e Santificados. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. E o 14º passo para uma santificação eficaz que eu quero destacar para você no vídeo de hoje é esse aqui. Aprenda a falar bem. Esse vídeo eu vou fazer num formato um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Geralmente eu dou uma introdução e depois eu explico os problemas de você não agir corretamente dentro do assunto do dia e depois eu falo para você algumas dicas de como corrigir essas ações incorretas, beleza? Só que dessa vez eu vou ao mesmo momento falar a parte correta, como eu vou também explicar a parte incorreta, para ficar mais claro sobre a boa comunicação. E o que é a boa comunicação? A boa comunicação é você fazer um bom uso da sua voz, ou seja, quando você abrir a sua boca, você falar com objetividade, você falar com relevância. Quando você abrir a sua boca, você falar de uma maneira que a sua mensagem fique clara, mas não apenas que ela fique clara, que a sua mensagem tenha um propósito bem definido. E você faz um bom uso da sua voz quando você fala para expor o que está na sua mente e no seu coração. E por que você faz isso? É tanto para gerar intimidade com quem está te ouvindo, quanto para permitir que as suas opiniões, os seus pensamentos e os seus sentimentos possam ser avaliados. E o texto que eu quero trazer para você, para enfatizar isso, se encontra em Salmos 19, versículo 14, que diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então aqui você já percebe que o salmista não está já deduzindo que tudo aquilo que ele fala está correto, que tudo aquilo que ele fala é justo. Ele não, ele diz assim: Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis para ti, ou seja, ele está se expondo para permitir ser avaliado. Lembra que a gente falou que o autojusticeiro, ele não quer ser confrontado, ele não quer ser julgado, ele não quer que alguém diga que a maneira como ele interpreta as coisas está incorreta. Então, uma pessoa, quando faz um bom uso da sua voz, ela fala assim para expor o que está na mente e no coração dela, mas para gerar intimidade, certo? E para também ser avaliado. O que seria o gerar intimidade, querido? Muitas vezes, por meio da convivência, a gente já mais ou menos sabe o que a pessoa está sentindo e como ela está interpretando aquela situação. Mas quando essa pessoa também nos diz, ainda que a gente já saiba, a gente percebe que ela confia em nós. Quando eu compartilho com outra pessoa aquilo que está na minha mente e no meu coração, não é só para que ela saiba o que eu estou pensando, mas para que ela perceba que eu confio nela ao ponto de dizer os meus segredos, de falar as minhas vulnerabilidades, de falar sobre os meus sonhos para ela. Então, o gerar intimidade é estabelecer e fortalecer a confiança. Eu não falo apenas para que as pessoas saibam, eu também falo para mostrar para elas que eu confio nelas. Eu também falo para mostrar para elas que eu quero que elas me julguem, que eu quero que elas avaliem se a forma como eu estou pensando ou sentindo, se aquilo que está dentro de mim está correto, é assim mesmo, eu posso continuar entendendo as coisas desse jeito ou me sentindo dentro dessa situação dessa maneira. Ficou claro para você? Mas eu também faço um mau uso da minha voz quando eu falo para expor o que está em minha mente e coração, apenas para ser ouvido e apoiado, e não para gerar intimidade ou permitir correção. E aí o texto que eu quero trazer para você se encontra em Eclesiastes 10, 12 a 14, eu estou lendo aqui na linguagem de hoje, que diz assim: quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz,
mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. E o tolo aqui é representado por aquela pessoa que não faz um bom uso da sua voz. E ela não faz um bom uso por quê? Porque ela até fala o que está na mente e no coração dela, mas não é para gerar intimidade, para fortalecer a confiança, para mostrar para o outro que confia nele. E também não é para ser corrigida, para ter as suas opiniões avaliadas e ser reposicionada naquilo que é certo. Não. O tolo, como a gente lê em Eclesiastes, ele não para de falar. E ele fala tolices e coisas absurdas e más, por quê? Porque ele só quer ser ouvido, ele só quer ser apoiado, ele só quer que... É o autojusticeiro, o tolo, né? Então, o autojusticeiro é aquela pessoa, né, que você vai entender que ela não escuta direito, ela também não fala bem. Então, esse é o primeiro problema e a primeira característica de um bom uso e um mau uso da sua voz. A segunda característica de um bom uso da sua voz é que você fala para solicitar ou pedir algo a alguém com um propósito justo ou benéfico. Então, eu também falo para solicitar um serviço, para pedir uma ajuda, para pedir uma orientação, algo dentro de um propósito justo e benéfico. E eu quero trazer dois textos para vocês dentro desse parâmetro. O primeiro, Mateus 7,7, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. E o segundo texto é 1 Samuel 1:20, e ela concebeu, falando a respeito de Ana, né? E passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então aqui fala que Ana recebeu aquilo que ela tinha pedido, aquilo que ela tinha falado, aquilo que ela tinha solicitado. E Jesus fala que se você pedir, você também vai receber. Então o bom uso da voz é quando eu peço, solicito coisas para algo ou alguém com um propósito justo e benéfico. E o mau uso da voz? Eu faço mau uso da voz quando peço algo a alguém para estabelecer maldade ou justiça própria. Eu quero trazer um único texto para você, mas em duas versões, que se encontra em Tiago 4, 2 e 3. E eu vou ler apenas um trecho desses dois versículos, ok? Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para esbanjardes em vossos próprios prazeres. E a segunda versão desse texto que eu quero ler na língua viva diz assim: e contudo, a razão pelo qual vocês não têm o que desejam é que vocês não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Então eu também faço um mau uso da minha voz quando eu até peço as coisas, mas o objetivo é para respaldar a minha justiça própria, minha própria interpretação daquilo que é melhor para mim ou do que é certo e errado, ou proliferar a maldade. Né? Sabe aquele pai que bate no filho porque o filho não foi comprar cigarro para ele na padaria? E ele, na cabeça dele, o filho dele tinha que obedecer ele para fazer isso? Ele está proliferando a maldade, né? Um vício, um tabagismo, certo? Então, essa situação é um mau uso da sua voz. Você até pode pedir coisas, mas não tem um objetivo justo, benéfico e bom. É somente para a justiça própria ou para proliferar a maldade. Terceiro exemplo de uso da voz. Eu faço um bom uso da voz, ou você faz um bom uso da voz, para estabelecer a ordem. Ou seja, para organizar processos, pessoas e seres dentro do seu propósito e ambiente. Quando você ordena, quando você estabelece uma lei, quando você estabelece um mandamento para organizar ou preservar as pessoas e seres e coisas e objetos, tudo no seu devido lugar. E o texto que eu quero trazer para você, o primeiro deles é Mateus 21:21, que diz assim: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes:
erga-te e lança-te no mar, tal se sucederá. O outro texto está em Marcos 1, 23 e 26. Não tardou que na sinagoga veio um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Então, aqui, dentro desses dois textos, nós percebemos o uso da voz para estabelecer a ordem, para colocar todas as coisas no seu devido lugar ou para retirar aquilo que não deveria estar ali, que foi no caso daquele espírito imundo que estava possuindo aquele homem. Então, eu uso a minha voz, não apenas para pedir coisas, não apenas para expor o que está no meu coração, mas para estabelecer a ordem, para estabelecer um decreto, para organizar as coisas, para remover aquilo que não deveria estar naquele ambiente. E eu faço um mau uso da minha voz quando desejo apenas promover o caos nos processos, pessoas e seres dentro do seu propósito ou ambiente, ou para removê-los do seu lugar. E o texto primeiro que eu quero trazer para vocês sobre isso é Isaías 58, 9, que diz assim: Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Ou seja, Deus disse que quando essa pessoa aprendesse a usar corretamente a voz dela, não querendo promover o caos, o dedo que ameaça, o falar injurioso, ela poderia clamar ao Senhor e o Senhor iria respondê-la. Quando ela não quisesse utilizar a voz dela para promover o caos, para remover as pessoas do seu ambiente de santidade, sabe? Para quebrar o espírito de alguém, ao ponto que essa pessoa não viesse a se sentir autoconfiante para viver dentro do propósito para a vida dela. Deus iria ouvi-la, Deus iria atendê-la. O outro texto que eu quero ler para você também sobre mau uso é Provérbios 8 e 13, que fala a respeito do temor do Senhor. Então, o temor do Senhor consiste em odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, a boca que promove perversidade, a boca que promove o caos, a boca que destrói os espíritos para que as pessoas não possam viver dentro do propósito delas em Deus. Eu faço um bom uso da minha voz quando eu falo para buscar ou transmitir informação ou conhecimento. E eu tenho um texto para trazer com vocês sobre isso, que é 1 Coríntios 14, 6 e 11, que diz assim: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, ou seja, para transmitir uma informação ou um conhecimento? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Primeira coisa que eu quero te dizer sobre esse texto é que o Paulo não está falando mal sobre falar em línguas. O que ele está dizendo é que cada coisa tem o seu devido propósito e deve ser usado de forma correta. Você fala em línguas para sua edificação pessoal, mas quando você está em público para ministrar em outras pessoas, você precisa falar de maneira que o outro entenda, ok? Então,
A galera aí, os novos saduceus, que adoram usar esse texto para dizer que Paulo diz que não precisa falar em línguas, ele só está falando que você não pode usar em línguas dentro de um contexto incorreto, belezinha? Então aqui fala bem claro que eu preciso usar a minha voz para solicitar informação, solicitar conhecimento, né? Buscar informação ou conhecimento ou para transmitir. Eu busco informação, conhecimento, pesquisando e perguntando. E transmito quando eu exponho aquilo que eu já aprendi para os outros. Mas eu faço um mau uso quando não faço perguntas que me permitem buscar informações ou conhecimento, ou quando pergunto com o objetivo de rejeitar a verdade, ou quando decido não transmitir o conhecimento que eu possuo. Então eu faço mau uso da minha voz, repetindo, quando não faço perguntas que me permitem ter informações e adquirir conhecimento, quando pergunto com o objetivo de rejeitar a verdade, ou seja, eu quero apenas encontrar uma brecha na narrativa da pessoa para continuar me mantendo na minha opinião, ou quando decido não transmitir o conhecimento que possuo, eu me calo naquele momento em que eu deveria falar. E o texto que eu quero trazer para vocês é Mateus 22, 15 e 18, que diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, ou seja, eles foram até Jesus para perguntar com o objetivo de rejeitar a verdade que Jesus estava pregando. E enviaram-lhe os discípulos, juntamente com os herodianos, né, para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Aqui, usando a palavra para bajular, com o objetivo de promover o caos, de enganar. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Então aqui você percebe o mau uso da palavra, o mau uso da voz. Eles não quiseram se aproximar de Jesus para ouvir o conhecimento que ele tinha para transmitir. Eles queriam pegar Jesus no pulo para ter motivo de condená-lo politicamente, porque ele estava indo contra o Império Romano, ou seja, eles usaram a voz dele para tentar enredar Jesus numa armadilha. Então, eu faço mau uso da voz quando eu não abro a minha boca para buscar informações, para adquirir conhecimento, quando eu não abro a minha boca para transmitir o conhecimento que possuo, e uma forma de transmitir o conhecimento que eu possuo é me posicionando. Você sabia disso? Muitas vezes a gente está dentro de uma situação onde, quando nós revelamos para a pessoa qual é o nosso posicionamento e por que nós nos posicionamos dessa forma, a gente ali está transmitindo um conhecimento. Porque eu não vou falar apenas que eu não concordo com esse ponto de vista. Eu vou dizer, eu não concordo por isso. Eu penso dessa maneira por causa daquilo. E quantas situações você já passou que, porque as pessoas se calaram, o conhecimento não foi revelado e aquela situação promoveu desgraça na vida de outras pessoas? Eu fui gerente administrativo por muitos anos. E muitas vezes, quando eu estava ali querendo resolver um problema na equipe de relacionamento, era muito visível que tinha pessoas, né, uma fofoca, né, uma situação que ocorreu, que ficou, um falou que o outro disse isso, ou fez aquilo, ou roubou alguma coisa séria assim. E você olhava claramente no rosto que havia aquele que sabia a verdade, que sabia que o outro ou era culpado ou era inocente, ou aquele que estava sendo acusado não tinha feito aquilo que fez, mas ele preferiu se calar. Por quê? Porque aquele que estava fazendo a acusação estava jogando o outro para assumir a sua culpa. E tinha um terceiro que sabia, e o terceiro preferiu se calar. Ele decidiu não transmitir o conhecimento que ele possuía. Isso também é fazer um mau uso da voz.
E para eu fazer um bom uso da minha voz, ou para eu falar bem, a primeira coisa que eu tenho é que santificar os meus lábios. Ou seja, eu vou escolher falar de forma intencional para fazer o bom uso da minha voz. Isso significa que eu vou começar de maneira consciente a só abrir a minha boca dentro daqueles critérios que estabelecem o bom uso da voz. Sim, eu vou abrir o meu coração, mas é para qualquer pessoa? É só para ser ouvida? É só para ser respeitada? Não, eu vou ouvir o meu coração, eu vou abrir meu coração para pegar e falar para as pessoas, para gerar intimidade ou para ser avaliada. Se não é para gerar intimidade, se não é para ser avaliada, eu vou me calar. Ah, eu vou abrir o meu coração para solicitar coisas indevidas, incorretas, só porque eu quero que a pessoa demonstre para mim que ela me ama. Então, se ela me ama, ela vai fazer as minhas vontades, custe o que custar? Não. Eu vou abrir a minha boca para solicitar ajuda ou auxílio ou qualquer outra coisa, quando for realmente justo, quando estiver principalmente dentro do meu parâmetro de santidade. Eu não quero que a pessoa prove o amor dela por ela me apoiar independente de, e nem que ela faça aquilo que eu quero independente de. Eu vou fazer um bom uso da minha voz sobre isso. Eu vou fazer um bom uso da minha voz para promover a ordem. Eu vou estabelecer decretos, mandamentos, leis, regras de organização para deixar cada coisa no seu devido lugar e também para remover aquilo que não deveria estar ali. Mas eu não vou usar a minha ordem para promover o caos, só para mostrar que eu tenho o poder de convencer ou de destruir uma pessoa por meio das minhas palavras, só para pegar e ferir aquela pessoa apenas para que ela venha sentir a mesma dor do que eu. Eu não vou pegar e usar a minha voz de uma maneira que eu venha destruir o propósito na vida de alguém, ainda que eu esteja repreendendo, reposicionando ela. Vou fazer um bom uso da minha voz para adquirir conhecimento ou para repassar conhecimento e para falar quando eu preciso falar. Então, o primeiro passo é santifique os seus lábios. Escolha usar a sua voz de forma beneficamente. Escolha usar a sua voz de forma intencionalmente boa. O segundo passo é não tenha medo de se expor, mas não se exponha indevidamente. Ou seja, não entre naquela regra que eu tive quando eu era adolescente, da regra do super sincero. Eu sou uma pessoa franca e sincera, mas eu tinha uma ideia de que para eu falar, de que eu ser uma pessoa verdadeira, eu tinha que falar exatamente tudo o tempo todo, mesmo se a pessoa estava pronta, mesmo se não era o momento, ou seja, eu não discernia o contexto, nada, eu só entendia que para eu poder me manter falante verdadeiramente, eu sempre tinha que falar tudo o tempo todo. Eu era a super sincera e eu era super sincera e a super tagarela na minha sinceridade. Então, assim, ó, não tenha medo de se expor, mas não se exponha indevidamente. Analise o contexto, o momento. Sim, há momentos de se falar, né? O Eclesiastes 3 fala isso, mas também há momentos de se calar, certo? A galera que só gosta de falar, leia a outra parte do texto que diz que há momentos de se calar. A galera que só gosta de se manter calado, leia a outra parte do texto que diz que você também tem que abrir a boca para falar. Não se expor indevidamente, não fala primeiro de você não abrir seu coração para qualquer pessoa. Fala primeiro de você saber o momento exato de você estabelecer uma ordem, uma orientação. Fala também para você saber direcionar para quem deve ouvir a sua mensagem. Não é qualquer pessoa que tem que ouvir tudo aquilo que você, todo o conhecimento que você tem que emitir. Certo? Vamos analisar por Jesus? Jesus ele pregava uma parte da verdade para a multidão, mas as partes mais profundas ele falava só com os discípulos. Porque com ele eu falo com parábolas para eles de fora, mas a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Ou seja, ele se expunha, mas ele não se expunha indevidamente. É nesse critério que você tem que entender. O terceiro passo é destrua as raízes do mau uso da voz, assim como na audição também existe as raízes que vai levar você a não falar bem.
E eu vou falar algum deles, né? Timidez, né? O medo, né? Uma pessoa tímida não é um introvertido, sempre vou bater nessa tecla. É uma pessoa que permite que o medo governe a sua vida. Então, todas as suas ações é para evitar que ela sinta medo. Então, uma pessoa tímida, ela geralmente não vai falar de forma correta. Ou ela vai falar é, na pressão, ou ela não, sinceramente não irá falar, ou ela vai usar a boca dela para bajular você, certo? Também existe a tirania, o opressor, né, o falar injurioso, o dedo que ameaça, etc. e tal, e a justiça própria, quando você quer que falar apenas para as pessoas te apoiarem, concordarem com você. E o último passo é equilibre o ouvir e falar. Então, muitas vezes, para você falar bem, você primeiro vai ter que escutar direito o que está sendo dito para você poder dar a resposta adequada. E como é dito nas escrituras, né? A resposta adequada, quão boa ela é, ou a resposta dita no seu tempo, quão boa ela é. Equilibre o falar e ouvir. Há tempo em que você deve ouvir e há tempo que você deve falar. Quem convive comigo sabe que eu sou uma mulher que eu falo muito e que eu sou uma mulher que eu escuto muito também. Eu tenho momentos incríveis de absoluto silêncio ao longo do dia, mas quando eu começo a falar, eu também falo o que precisa ser dito dentro daqueles critérios, né? Tanto que se eu percebo que a minha alma está muito agitada e eu vou falar, vou fazer um mau uso da minha voz, eu prefiro me calar. Eu prefiro me calar, ok? Então, esses são os 4 passos para começar a te ajudar a fazer um bom uso da sua voz. Mas o maior de todos esses passos tem a conscientização. Você precisa perceber se você não se acostumou a falar mal, a não falar corretamente, a não falar direito, a promover perversidade. Ficou claro isso para você? Então, até o nosso próximo vídeo.